Então, além da onda de vento, tem o tsunami, que é algum movimento geológico, assim, né, de grande escala. E a gente tem também as marés, né, que são ondas também, assim como essas ondas que a gente está falando nesse episódio, mas com uma escala totalmente diferente, né? E a força que gera essas marés e que restaura essa perturbação são forças planetárias. Então, a gente está falando da interação Lua, Sol e Terra, né? Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Meu nome é Camila. Eu sou o Creme. E hoje a gente tá aqui com um convidado, é o Branco. E aí, galera, meu nome é Branco, sou oceanógrafo e a gente vai trocar uma conversinha sobre ondas, mas a Camila vai explicar um pouquinho melhor. Então vamos pro episódio. A praia é um cenário constantemente presente no imaginário popular, seja por quem mora no litoral ou até mesmo na cabeça de quem nunca viu o mar. Um dos ingredientes da paisagem das praias é o próprio mar, e é quase impossível pensar em mar e não pensar em ondas. E pensou em onda, vem a música do Tchacabu na cabeça. A relação das pessoas com as ondas pode oscilar entre o amor e o ódio, seja pelas memórias daquela viagem que passou um dia pegando jacaré, ou o susto de um mergulho desavisado em que a força das ondas pode ter gerado um calo traumatizante. Por outro lado, existe um grupo estranho de pessoas, denominadas surfistas, que sonham constantemente em encontrar as melhores ondas. Alguns chegam a dar voltas ao mundo procurando elas. Mais do que as relações com o nosso lazer, as ondas são componentes importantíssimos para os processos que ocorrem na zona costeira e também em alto mar. Hoje vamos falar um pouco de como essas ondas se formam e as possíveis características delas, tanto para entender um pouco melhor quando é seguro ou não se aventurar naquele jacaré e como as características podem influenciar o planejamento e gerenciamento costeiro. Beleza, então para começar esse episódio, a gente pode começar discutindo de onde vêm as ondas, né? Porque eu acho que o texto introdutório já trouxe bastante isso pra gente, tipo, essa ideia de mar e de praia, e a gente sempre pensa em onda, mas a gente nunca questiona de onde elas vêm, né? Esse texto introdutório, então, trouxe pra gente essa ideia de praia que tem onda. E essa praia que tem onda está relacionada ao mar. Mas de onde vêm essas ondas que estão no mar, então? Então, acho que para a gente conversar sobre isso, eu acho sempre interessante contar uma história, né? Porque acho que criando a narrativa fica mais fácil a gente entender. Na verdade, a onda que quebra na praia é o último capítulo da história da vida dessa onda, né? E o capítulo inicial é exatamente no meio do oceano, lá onde os ventos que atuam sobre a superfície do mar que vão formar essa onda. Ela percorre todo esse caminho desde o meio do mar até a praia, onde ela termina dissipando toda a sua energia, onde ela literalmente vai morrer na praia. Eu tinha essa mesma impressão que a Camila, assim, pra mim, onda era uma coisa muito tá na praia ali sempre, né? Nunca refletia muito sobre as ondas. Aí só depois que eu fui começar a surfar, eu fui realmente, né, entender e observar que tem lugar que tem onda, tem lugar que não tem onda, enfim, que a onda tá lá um dia, do outro dia ela não tá, e por aí vai. Uma outra coisa que às vezes está na praia, na mesma praia, em dias diferentes, tem ondas de tipos diferentes. E às vezes tem praias que a onda não varia muito, mas que tem sempre ou um certo tipo de onda lá, tipo uma onda mais forte, ou uma onda bem tipo de boinha, banheirinha e tal. E da onde vem esses tipos de onda, então, por que interfere nisso? Eu acho que isso vem muito da vivência, sabe? Quem tá na praia todo dia, por exemplo, um pescador, até alguém que trabalha no quiosque, por exemplo, ele vê a praia todos os dias, então ele vê como que ela muda, né? A gente pode até achar que não muda tanto, porque a gente vai esporadicamente, vai, sei lá, uma vez no mês, ou só no verão. Então a gente costuma ver a praia com a mesma cara, por exemplo, vamos falar quem frequenta no verão. Só vê a praia no verão. Realmente ela tem uma cara bem parecida. Mas ao longo do ano, ela muda bastante, inclusive as características das ondas, né? Porque a gente tem sistemas de vento, né, como a gente já falou, que geram as ondas. Então, ao longo do ano, esses ventos mudam, né? Tempo que chove mais, tempo que chove menos, venta mais, venta menos. E isso faz essa praia mudar. Agora, se a gente pensar, né, no mesmo dia, eu posso olhar duas praias diferentes e elas terem ondas com tamanhos diferentes no mesmo dia. Isso já está relacionado com, por exemplo, a posição da linha de costa ou alguma característica que tem no fundo ali, uma rocha, o tipo do fundo também interfere nisso.
Isso a gente chama de grau de exposição, né? Trazendo um pouco do linguajar acadêmico, que é literalmente isso, é o grau que ela está exposta à entrada dessas ondas. E isso varia de praia para praia também. Agora, ao longo do tempo, né, ao longo do ano, inverno, verão, que fica mais marcado, essa praia ela muda bastante, mesmo que a gente não veja, porque não frequenta com tanta, né, assiduidade, mas ela muda muito. Então explica pra mim, branco, creme, como que... Porque você tinha falado antes da onda, que começa, tipo, a história da vida da onda começa lá no oceano, com o vento que bate na superfície. E agora você falou do tipo de fundo, como que o formato do fundo, alguma coisa assim, certo? Influencia para a formação da onda. E como que essas coisas estão relacionadas, então? Isso. Eu acho que o Creme ele vai ter uma noção muito legal disso por conta da experiência que ele tem com o mergulho. Ele vai saber dizer, por exemplo, alguns locais que você, só de olhar a superfície da água, você sabe que ali tem uma laje, né, que a gente chama um fundo de pedra submerso, que ele é um pouquinho mais raso. A onda acaba entregando isso, porque ela interage, né, com esse fundo. Acho que ele pode até comentar sobre isso, que ele tem essa experiência, essa vivência, né? Por exemplo, isso é uma coisa, né? A gente está falando de duas coisas. Quando a onda nasce, aonde ela nasce, lá longe, e alguns comportamentos aí que ela vai ter bem na linha de costa, né? Então, quando a gente está navegando, né, nas águas mais rasas, perto da praia, assim, uma das coisas que a gente fica de olho é que, às vezes, uma onda pode, lá longe, aparecer meio do nada. A gente não está esperando ter nada e uma onda levanta. Essa onda levantou muito provavelmente porque ela passou por cima de alguma coisa mais rasa. Então, alguma pedra grande ou algum banco de areia. Então, inclusive, quando a gente está usando o barco e está procurando por onde navegar, a gente vai procurar onde as ondas não estão levantando. Se a onda estiver levantando, a gente passa longe dali porque é mais seguro. Isso, às vezes, em barra de rio, para a gente conseguir passar o barco por lugares que são muito rasos, a gente procura exatamente onde não está quebrando a onda, que é um sinal que ali está mais fundo. Então, pensando assim, que você tem uma coluna d'água, aí o vento movimenta a superfície, a coluna d'água vai, tipo, se movimentar para uma certa direção. Só que essa coluna d'água se movimenta como um todo, e aí se tem uma superfície um pouco mais rasa, essa coluna d'água, obviamente, vai levantar também. E aí isso gera a onda. Tá certa a minha analogia? A onda ela é gerada pela transferência de movimento do vento para a água, para a superfície da água. É como se fosse uma esteira. O vento ele vai soprando nessa esteira, só que ele corre mais rápido do que a esteira anda. Então, ele que transfere o movimento para a água e gera oscilações. Né? Não necessariamente ele só empurra a água. Como a superfície da água não é plana, ela tem rugosidades, o vento ele sofre algumas turbulências. E essa turbulência gera variações de pressão em cima da coluna d'água. É como se eu estivesse apertando alguns pontos só da superfície d'água. E quando eu aperto e solto, ele sobe e desce. É alguns pontos aleatórios. Isso vai gerando ondulação, isso vai crescendo à medida com que o vento sopra, né? Se ele tiver... São 3 características importantes que precisa. Pista, que é a área, né, por onde esse vento sopra. Não sei se eu estou me adiantando um pouquinho, mas a gente pode recapitular depois. A duração desse vento, por quanto tempo que ele sopra e a intensidade, a força que ele sopra. Né? Então, por conta dessas características, esse vento vai gerar essa turbulência na superfície da água pela diferença de pressão e vai gerar esse movimento ondulatório, subida e descida, que são as ondas, né? Aí que elas são originadas. E como você colocou muito bem, não é só a parte de cima que sopra essa turbulência, a parte de baixo também. Então, a onda não é só a parte de cima da superfície, ela continua em forma de energia e movimento também abaixo da coluna d'água. Só que ela tem um limite, de onde que ela consegue sentir esse fundo, né, digamos assim. Literalmente esse linguajar que a gente usa, sentir o fundo. Então a gente tem águas profundas, onde a onda não sente o fundo, é como se não desse pé para a onda. A gente trazendo para uma analogia, como se fosse uma pessoa ali boiando, não dá pé para a onda ainda, que ela está em água profunda. Quando o pé da onda começa a arrastar no fundo, a gente está em águas intermediárias. Agora, quando a onda senta o pé no fundo e às vezes tropeça, que é quebrar, a gente já está em águas rasas. E qual que é a profundidade? Então, vai depender da característica da própria onda. Então, a gente está falando o comprimento de onda, é como se a gente pensasse em 2 cristas de onda. A distância entre essas 2 cristas é o comprimento dela, o quanto que ela mede. Então, essa delimitação de água profunda, intermediária e rasa vai por uma proporção desse comprimento da própria onda. A formação dessas ondas em alto mar é como se tivesse muita gente
soprando a mesma xícara de café, assim, né? Quando a gente assopra o café que está quente ali, aquele sopro vai gerando uma oscilação, né, na superfície do café. Só que não é uma coisa linear, inclusive, então são vários sopros diferentes, assim. Isso vai formando as ondas. Exatamente isso. Então é uma ideia de o que está acontecendo, né, lá em alto mar. Tem algum vento se movimentando, né, e aí esse vento se movimentando foi forte. Pode me corrigir, hein, Branco? Mas enfim, tá rolando vento lá. E aí esse atrito do vento com a superfície da água vai gerando várias ondas aí, né? E aí, como o Branco estava falando, ondas diferentes têm comprimentos diferentes. E aí, para tentar, né, explicar o que seria, né, esse comprimento de onda, não sei se alguém aqui já brincou de pegar duas pontas de corda, né, com o amigo, enquanto está pulando corda, e ficar levantando para cima e para baixo bem rápido. E aí tem a parte mais alta, né, que a corda faz um movimento tipo um monte de S em sequência, assim. Então essas partes altas dos S seriam as cristas das ondas. Então seria o comprimento da onda, a distância entre um ponto mais alto até o outro ponto mais alto. Pode ser de um ponto mais baixo até outro ponto mais baixo. Pode também. Distância entre dois vales, coisas que eu lembro da aula de física. Perfeito, é isso aí. Enfim, e aí vai ter várias ondas com comprimentos diferentes, e aí o comprimento ele influencia até onde dá pé, né, para essa onda. Assim, sei lá, como eu tenho pouco comprimento, para mim dá pouco pé, né? Você seria uma onda que demoraria para morrer na praia, creio. Bem no rasinho, assim, já. Então, tipo, pensando nisso, no comprimento de onda e até onde a onda tá pé, isso que vai influenciar, então, a quebra das ondas. E a quebra das ondas fica mais limitada à região mais rasa, né? Quando ela tá já sentindo o fundo com bastante intensidade. Porque o que acontece? Se a gente pensa, por exemplo, num trem, esse trem tá andando e a parte da frente dele começa a frear, ele começa a se comprimir, certo? Com a onda acontece a mesma coisa. A partir do momento que ela começa a sentir o fundo, né, que começa a dar pé para ela passa por um processo que a gente chama de empinamento, que é o comprimento reduz e sua altura aumenta. É como se eu estivesse literalmente apertando a onda, assim. Achatando. E ele tem um limite. Assim. Isso, exato. Ele tem um limite. Esse limite é exatamente a quebra da onda. Chega um momento que esse achatamento ele é tão grande que a crista da onda não consegue mais se suportar e quebra. Que ela vai empinando, né? Então ela vai sendo exprimida, então ela vai ficando mais curta e mais alta, até uma hora que a própria gravidade, né, tipo, enfim, vai puxar ela, existe um limite ali, né, que ela consegue ir para cima e a gravidade vai jogar ela para baixo e essa onda vai quebrar. Uhum. E por que algumas ondas quebram, então, de uma maneira tão bruta e outras quebram de uma maneira mais suavinha, assim? Tá tudo relacionado com esse tropeço que ela toma, né? Quanto mais brusco o tropeço, ou seja, quanto mais abrupta a diferença de profundidade, mais rápido a parte de baixo freia e mais rápido a parte de cima continua andando. Então ela consegue jogar, que a gente chama de formar o tubo, né? Para ter um tubo numa onda, ela precisa frear muito rápido embaixo e a parte de cima vai simplesmente continuar o movimento que estava antes. Então, se eu tenho uma profundidade que muda muito rapidamente, acontece esse processo. Se você for pegar, por exemplo, uma praia que ela é bem plana, e você vê as ondas quebrando, ela vem primeiro, depois sobe, depois começa a dar aqueles farelos em cima da onda, depois ela vem deslizando bem devagarzinho. Por quê? A profundidade muda bem suavemente. Não tem mudança brusca de profundidade. É como se a onda ela estivesse descendo a rampa, né? Ela está mudando então ela estivesse mudando de profundidade numa rampa gradual, né? Nessas praias mais planas, então é mais devagar e ela consegue ir mais tranquilo. E aí quando a gente tem uma praia que é mais íngreme, por exemplo, ou que tem algum obstáculo, né, uma pedra, um recife de coral, um recife de arenita, alguma coisa do tipo, é como se ela estivesse descendo uma escada, que tem os degraus. E aí ela pega e erra o degrau e quebra, e cai ali, né? É mais ou menos nessa lógica. Quando você tem uma praia muito inclinada, é um obstáculo muito rápido, a onda tropeça e quebra. É melhor pensar nela subindo, que aí você tem a forma certinha mesmo da praia. Uhum. Mas é exatamente isso, perfeito. Se tem uma rampinha, ela consegue ir ali de boa, vai perdendo energia, vai interagindo com o fundo e termina de subir a rampa sossegado. Se ela tem uma escada, ela já vai gastar muita energia num degrau ali e pode acabar tropeçando e quebrando, enfim, aí pode formar as tão sonhadas ondas tubulares por aí. Nossa, acho que ficou bem claro esse exemplo. E é bom de lembrar nas nossas próprias experiências infantis, assim, né? A praia de Tombo, que a gente costuma ir, é uma praia íngreme que geralmente tem essas ondas cavadas, assim, né? Então a gente toma aquele caldo e, além de tomar o susto com a onda, quando a gente vê, não dá pé.
porque ela exatamente tem uma mudança grande de profundidade rápido, né? Enquanto geralmente as outras ondas, as outras praias que não são de tombo, são mais planas, a gente não toma esses caldos e esses sustos todos. Relembrando também o episódio de sedimento que o Branco gravou com a gente da última vez, são nessas praias que tem os sedimentos mais grossos, né? Com um grão maior. E machuca muito cair e derrapar ali junto com a onda. Quem não ouviu esse episódio, pode ir lá ouvir o episódio 90, De Onde Vem a Areia. E que a gente pode identificar o tipo de areia depois dentro da nossa sunga, do nosso biquíni. Porque geralmente essas praias, os caldos depositam bastante sedimento, enfim. Né? Você vai coletar a amostra de sedimento com vocês, querendo ou não. Mas tem vezes que tem onda e tem vezes que não tem onda. E aí isso está relacionado com uma outra característica da onda, que é a direção, né? Isso tá a ver exatamente de onde ela foi formada e por aí vai, né? Porque as ondas, elas vêm de algum lugar. Então elas têm um sentido, né? Elas não andam aleatoriamente. Essa questão da direção, ela é muito interessante e complexa. Eu trabalho com isso no meu doutorado, então é o foco da minha pesquisa hoje, que é o seguinte, né? Hoje em dia eu penso assim, se eu pegar, por exemplo, uma onda que tem o mesmo tamanho, mas uma vem de uma direção diferente da outra, quando chegam na mesma praia, elas podem ter alturas diferentes, né? Porque a gente já viu que ao longo do caminho vai interagir com o fundo, vai interagir com a própria praia ali, né? A direção da linha de costa. Isso é o que a gente chama de grau de exposição. Só que tem uma característica também que é interessante, que é o do próprio sistema que gera a onda, certo? Então vamos pensar aqui, as ondas que vêm do sul, né, olhando aqui para a nossa linha de costa, são relacionadas com alturas maiores. Por quê? Porque geralmente vem acompanhada de uma frente fria, vem acompanhado com o que a gente chama de ressaca, né? Que são aquela agitação marinha, frio, quando o mar fica muito batido, geralmente quando tem erosão da praia. Então já se espera que essas ondas do quadrante sul, sudeste e sudoeste tenham alturas maiores. As ondas de norte, nordeste e leste são as ondas que a gente chama onda de verão, onda de tempo bom, porque predominam durante a estação do verão, onde tem um tempo bom. Elas, pela própria característica do vento, que a gente já falou, pista, duração e intensidade, elas tendem a ser menores. Então, falar de direção, a gente também tem que lembrar muito do sistema que gera. Porque, por exemplo, se a onda vem de sul, é porque alguma coisa lá no sul soprou, o vento soprou e fez ela subir. Então, a origem está relacionada com a direção. Então, a gente não pode falar só de direção simplesmente sem lembrar do sistema que gera ela, sabe? Então, acaba ficando até um pouco difícil de explicar, assim. Mas a gente geralmente tem essas duas condições, de tempo ruim e tempo bom. As ondas de sul, geralmente associadas com maiores alturas, maiores períodos, são ondas de tempo ruim, enquanto as ondas de norte, nordeste e leste, que vêm lá de cima, né, têm menores alturas pela característica do sistema mesmo que forma elas. É um pouco difícil, acho que explicar isso, talvez, para quem não tá vendo, né, a onda surgir, caminhar, né, e ver que ela vem de uma direção diferente, principalmente porque normalmente quando a gente tá na praia, a gente olha pro mar e tem a impressão que todas elas vêm paralelos, né, à areia. Quando que, na verdade, ela tá vindo de uma direção em alto mar, ela tá entrando numa enseada num ângulo diferente do que talvez aquele que a gente esteja vendo, ela sofre várias transformações. Então, mesmo que quando a gente tá na praia, a gente tá olhando pro mar e tá vendo a onda quebrando ali, parece que ela veio exatamente na nossa direção, né? Ela tá caminhando de algum lugar diferente. E aí o jeito que a praia para onde a praia tá virada, para que lado a praia tá virada, vai influenciar aí como que essa onda entra na praia. E aí se quebra mais forte, se quebra mais fraco. Enfim. Mas essa colocação sua, ela é perfeita, porque faz parte de um eixo de disciplinas da sonografia, né? Porque a onda, ela é exatamente isso que você falou, ela tende a quebrar paralela à linha de costa. Porque se a gente for pegar as profundidades, elas são paralelas, né? Próximo à linha de costa. Então a onda, ela quer se ajeitar à linha de costa para quebrar. É uma tendência natural da onda. Isso realmente acontece. Ela tende a quebrar paralela. Só que, como a gente já discutiu, né? Ela vem de lugares diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Praia de Regência, no Espírito Santo, eu acho que hoje em dia ela já é bem famosa no meio dos surfistas, e tem uma certa ondulação que ela entra com um ângulo que, ao fazer esse ajuste de querer quebrar paralelo, forma aquelas ondas quilométricas e tubulares. Então, aí entra na questão a inclinação do fundo, que a gente já discutiu, com a orientação da linha de costa em relação à onda que vem. Então, quando a onda tenta fazer esse ajuste, ela não consegue fazer tão rápido, e aí ela continua quebrando por um longo espaço, assim, né? Aí o surfista consegue ir embora, surfando aquela onda dos sonhos mesmo, assim. É tipo quando você tá andando e alguém te chama, e aí você vai mudar de direção rápido pra olhar quem é, e você tropeça,
É tipo o que aconteceu com a onda. Ela tá chegando em regência. E aí você cai devagar. Vai caindo ali, ó, vai tropeçando, catando o coquinho. Então, a onda, ela tá ali catando o coquinho dela. Alô pessoal, aqui é o Lucas Andrade, beleza? Tá gostando desse episódio? Eu tô passando só pra lembrar que o Alô Ciência só existe por causa das nossas campanhas de financiamento coletivo. Se você quiser contribuir com a gente, basta você entrar em apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode contribuir mensalmente com a quantia de dinheiro que você quiser. Sério, qualquer fiapinho ajuda a gente demais, demais mesmo. E contribuindo, você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde rola vários papos de bastidores e também sorteios exclusivos. Mas se você quiser contribuir só uma vez, também dá. Faz um pix pra gente lá no e-mail contato@alociência.com.br. Faz essa pra gente, vai, pinga esse capilé. E se você não puder contribuir com grana, tudo bem, dá pra você fazer assim, ó. Divulga esse episódio nas suas redes sociais ou manda pra quem você sabe que vai gostar desse episódio. Alguém que com certeza vai se interessar por esse tema, sabe? É isso, agora bora voltar pro nosso episódio. E aí, lembrar que a gente está falando, né, dessas ondas que são mais claras da gente perceber, então são as ondas maiores, com um pouco mais de força e tal, e que a maioria delas é formada nesse vento lá fora, que tem muito mais força do que esse vento que está próximo da gente da praia. Mas esse vento que está ali próximo da gente da praia, às vezes paralelo, às vezes não, ele também está causando ali uma oscilação na superfície, ele também está causando, né, uma bagunça e que também pode formar ondas menores, né? Na praia também a gente tem vários tipos de ondas diferentes, assim, naquele momento que a gente está olhando. Então tem onda que está entrando de leste, às vezes tem uma ondulação mais fraca que está entrando de sul, e elas vão se combinando com aquele ventinho que está soprando ali, que a gente está sentindo, ou que está um pouco mais próximo. Talvez seja legal de visualizar quando você vê uma onda quebrando e alguém surfando, se a pessoa estiver tremendo a prancha em cima da onda, é porque ela está surfando uma onda e várias ondas pequenininhas que estão no caminho dessa prancha. Exatamente, o que faz a prancha tremer enquanto o surfista está descendo a onda é a presença de ondas pequenininhas que foram formadas por aquele vento que está soprando na praia naquele momento. Caraca. Se não tiver nenhum vento, ele simplesmente vai descer na superfície lisa, a onda. E aí também é interessante, porque a gente acabou de falar, para ter onda tem que ter vento. Mas por que tem alguns dias que eu vou na praia e não tem vento e tem onda? Exatamente por isso, porque ela foi formada por um vento que está lá em alto mar, que já soprou. Às vezes até parou de soprar já. Tipo, é possível você estar na praia, não ter ondas pra surfar, mas ter vento ali na praia. Infelizmente sim. No verão é o que a gente mais vê. A gente estava até conversando antes. Aqui não tá tendo onda no Espírito Santo, a gente tá já aí um mês, uns 2, 3 meses sem onda. E tem bastante vento no verão aqui. Mas não tem onda pra surfar, porque o vento não tá soprando lá fora pra gente. Ô Branco, eu tenho uma outra pergunta relacionada ao que você falou antes. As ondas de tempo ruim e as ondas de tempo bom. Por que o tempo frio, tipo, geralmente no inverno, tá relacionado a esse evento de ressaca? Que são as ondas, tem mais ondas mais fortes. Tá, a ressaca, ele é um processo oceanográfico grande. E dentro da ressaca, a gente tem o que a gente chama de agitação marinha. Aí agora a gente entra no nosso assunto, que são as ondas. Tá? A agitação marinha são as ondas de alta energia. Aí por que isso acontece? A gente precisa dos 3 fatores, né, para gerar ondas. A duração do vento, a pista e a intensidade. E o vento que vem junto com as frentes frias, na verdade que vem atrás da frente fria, né? Ele é um vento muito forte. Ele pode ser grande ou não, né? A pista pode ser grande ou não, dependendo da característica desse sistema, mas geralmente está associado com ventos muito fortes. A gente tem intensidade de vento. Às vezes tem duração ou não, às vezes tem pista ou não, mas a velocidade ela quase sempre vai ser muito alta. A intensidade desse vento é grande. Então por isso que ele consegue desenvolver ondas com alturas maiores. Bom, o Branco, a gente estava falando aqui, né, de que o tipo de fundo influencia, né, como que essa onda vai quebrar. A gente viu que tem ondas que, dependendo da onde, como elas são formadas, elas têm alturas diferentes e também tem um comportamento de direção diferente. E aí, que mais que a gente pode falar sobre essas ondas, né, de identificar nelas? Bom, são 3 características principais, né? Acho que quem surfa está muito habituado já a verificar essas características. Então, altura e direção, e também tem um período.
né? O período, ele talvez seja a característica mais complexa da onda, porque ele dá origem para outras características que derivam do período, como frequência e como comprimento, que a gente já falou aqui, né? Então a questão de espectro de onda, comprimento de onda, vem tudo do período. Então se a gente conseguir entender período, não precisa ter medo de conversar em outra língua depois, porque vai vir exatamente dele. Um jeito de entender o que é um período de onda, assim, muitas vezes quando a gente vê o surfista na praia, a gente vê todos eles meio que alinhadinhos, né? Ali, tá todo mundo mais ou menos esperando a onda na mesma linha paralela à costa ali. E aí se a gente vê uma onda passando embaixo do surfista e levantando esse surfista, a onda vai passar por ele, ele vai levantar e descer. Se a gente contar o tempo que demora entre o momento que ele estava lá em cima, desceu e subiu de novo, isso é o período da onda, que é o tempo que demora para duas cristas passarem no mesmo lugar. Então, se a onda levantou você conta 1, 2, 3, 4. A onda levantou você de novo, então você tinha 4 segundos de período ali. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso. Acho que esse é o jeito mais fácil de a gente conseguir visualizar, né? Na prática ali, o que é o período. Pode ser um surfista, pode ser uma boia, mas enfim, o surfista é mais legal. E o interessante do período é que ele, nas águas profundas, né, onde a gente está tendo a geração de ondas, o período que determina a velocidade da onda. Então, quanto maior o período, maior vai ser a velocidade da onda em águas profundas. Isso muda para os outros tipos de profundidade. Mas em águas profundas, o período determina. E aí a gente entra também numa questão que é mais uma questão de nomenclatura, mas é muito interessante, né? Para a gente poder conversar, todo mundo. Na questão do swell. O surfista, ele tem o costume de chamar tudo que ele surfa de swell. Isso já faz parte da cultura do surf. É swell, swell, swell. Só que dentro desse campo de ondas, né, dessa bagunça toda que a gente está falando, de vento, de período, o swell, ele é a onda que consegue andar mais rápido do que o vento que gerou essa onda. Então, se a gente voltar um passo atrás, como eu falei que o período ele determina a velocidade da onda, o swell, consequentemente, vão ser ondas com períodos mais altos. E por isso que são as melhores ondas para surfar. Porque quanto maior o período, né, a gente lembrando que o período está relacionado com o comprimento, quanto mais eu consigo achatar, se o comprimento for maior dessa onda quando ela chega em água rasa, mais alta ela vai ficar. Uhum. Então vão gerar ondas maiores e que conseguem sentir o fundo antes. Uma onda com período grande, ela consegue tropeçar antes do que uma onda com período mais curto, porque ela sente o fundo antes. Então, por exemplo, a gente chega para surfar muitas vezes, mas a onda está quebrando bem na beirinha. A gente não consegue surfá-la direito. Uma onda com período mais longo, ela vai sentir o fundo, né? Vai se tropeçar e quebrar numa profundidade maior, dando mais pista para a gente conseguir surfar. Então, isso tudo está relacionado com o período da onda. Por isso que tem alguns lugares que as ondas só quebram com determinadas características de onda, né? Então, tipo, tem uma onda que quebra em cima de uma pedra ali, né? Uma laje, que a gente fala que é uma pedra que está escondida embaixo d'água. Então, se for uma onda com período curto, ela passa em cima da laje, mas não quebra. E aí, se já é uma onda que tem até características parecidas, mas o período é maior, então ela vai ter, né, mais velocidade, mais energia e tal, ela vai passar por cima da laje, vai ficar mais alta e aí vai quebrar. Seria por aí, né? Uhum. Então, vamos supor assim, eu, Camilinha, decidi que vou surfar. O que eu tenho que procurar numa praia para saber quais são as melhores ondas, ou onde que eu devo surfar? Se você está aprendendo a surfar, eu não indicaria você ir com um mar com ondas altas e nem com um período grande. Porque você está procurando uma onda que seja mais amigável, digamos assim, né? Uhum. Ou uma praia que não seja tão íngreme, né? Porque você precisa que a onda venha mais devagarzinho para você conseguir ver ela, você acompanhar a velocidade dela, ela quebrar devagar e você conseguir surfar. Então, uma praia que não seja íngreme e talvez um dia onde o período e a altura não esteja tão grande. Uhum. Agora, se você já é um surfista mais experiente, aí você já vai procurar uma praia que tem uma diferença de profundidade muito grande, período alto e altura grande. Então, seria durante um swell, por exemplo. Anotado aqui, caso algum dia eu vou fazer aula de surf. Esse é um comentário de quando a gente vai medir, então, né, e vai analisar essa onda. Então, um dado de algum modelo meteorológico, alguém tá me falando, essa onda tem tal de período, a gente tem que saber onde foi medido isso, né? Então, onde está a boia, onde foi usado o instrumento, porque isso vai depender das consequências, de como essa onda vai quebrar ou como ela vai se comportar, depende de onde essas informações foram coletadas, né?
Esse talvez seja o ponto principal na previsão do surf, né? Que é uma questão, assim, que move muito recurso, né? Porque se você pensar, o pessoal que viaja para surfar, eles viajam de um dia para o outro. E passagem, e prancha, e excesso de bagagem, hotel, tudo aquilo, né? Que envolve um gasto gigantesco. E confia naquela previsão, certo? Só que, como o Creme falou, né? A previsão, ela vem de um modelo matemático, é um programa de computador que faz. Se vai estar bom ou não, a pessoa só vai saber no dia, certo? Então, eu acho que essa observação das pessoas que frequentam a praia, principalmente quem vive, de quem depende da praia, um pescador, alguém que está no quiosque, alguém que dá aula de surf, ela é, às vezes, muito mais valiosa e precisa do que o melhor modelo numérico que você pode ter. Porque o dado que a gente tem, geralmente, ele vem de uma região mais profunda. E como a gente viu, existem milhares de interações que a onda faz com o fundo marinho e com a linha de costa até chegar onde ela quebra. Então, realmente, para você saber o que acontece com aquela onda lá no fundo até a praia, só você estando na praia todos os dias para ter na sua cabeça um banco comparativo. Se lá fora tá, sei lá, 2 metros de altura, 10 períodos e tá vindo de sul, ela vai entrar desse jeito aqui na minha praia, porque eu já tô lá observando há muitos e muitos anos. Então, acho que esse conhecimento, às vezes, ele fica um pouco de lado, mas ele é mais importante do que toda essa questão teórica, né? Que é o conhecimento de vivência. Exato, eu gosto sempre de falar sobre isso, que a vivência, a pessoa que está ali, ela tem um conhecimento que às vezes ela não, às vezes ela acha que não tem porque as pessoas não dão valor, mas ela tem que dar valor, porque aquele conhecimento é fundamental. Muita gente valoriza apenas o conhecimento científico, né? Muitas vezes a previsão de um local, né, de uma pessoa local é muito mais assertiva do que qualquer site que você pague, enfim. Coisa que a gente não consegue colocar em todos os modelos matemáticos. Até mesmo o próprio comportamento no surf, assim, né? Se vou eu surfar numa praia que eu não conheço, onde o branco conhece, ele ao ver a onda, ele já sabe se posicionar, né? Qual que é o melhor lugar para se posicionar para surfar do que eu, né? Enfim, mesmo que eu tenha surfado em N outras praias, naquela praia ele vai conseguir se posicionar muito melhor do que eu. A gente tá falando muito do surf, mas também tem muita questão da segurança de praia também, né? Porque você falou quando vai numa praia que você não conhece, mas às vezes você não identifica o perigo e simplesmente vai. Agora, aquela pessoa que está lá há muitos anos, já viu acontecer vários tipos de acidentes, ela já sabe das coisas que acontecem na praia, né? Não é só relacionado à diversão também, às vezes tem essa questão do perigo, né? Uma das coisas, provavelmente, se você tá numa praia que a onda tá muito forte, você tá vendo a onda grande, provavelmente a movimentação da água também vai estar respondendo e vai estar forte, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado quando a gente tá na praia, às vezes não tá pronto para lidar, então sempre tem que estar observando, assim, né? As ondas, elas podem ser bons sinais sobre como que estão as condições ali de força de corrente e por aí vai. Pô, Branco, a gente várias vezes falou, né, que esse tipo de onda que a gente surfa, ela é formada pelos ventos, então é esse tipo de onda. Então, quais seriam outros tipos de onda que não são formadas pelo vento? As mais famosas, assim, né, que a gente costuma ver na televisão e tem mais o convívio, aí tem a questão das tsunamis, né, que são ondas relacionadas com movimentos geológicos, né, tanto com terremotos quanto com deslizamentos. É importante também, porque a gente pensa muito no terremoto, mas um deslizamento de terra também pode gerar um tsunami, que são todo tipo de perturbação vira uma onda, né? Mas a força que gera e a força que restaura essa perturbação é que vai caracterizar. Então, além da onda de vento, tem o tsunami, que é algum movimento geológico, assim, né, de grande escala. E a gente tem também as marés, né, que são ondas também, assim como essas ondas que a gente está falando nesse episódio, mas com uma escala totalmente diferente, né? E a força que gera essas marés e que restaura essa perturbação são forças planetárias. Então a gente está falando da interação Lua, Sol e Terra, né? Esse é um assunto... Eu sou uma pessoa muito empolgada para falar de maré, inclusive, e tenho certeza que maré rende todo um novo episódio, assim, né? Essa história do nível do mar subir e descer ao longo do dia, você vai uma hora na praia, a praia tá completamente diferente quando você vai de tarde, eu acho impressionante. É muito louco. Falta pro próximo episódio, então. Falta para um próximo episódio. Queria continuar, mas nosso tempo tá acabando. Então, vamos parar por aqui. E antes dos agradecimentos, bora pro Disco de Ouro? Manda um bora aí alguém, por favor. Bora. Eu queria recomendar, então, o pessoal acessar a plataforma do Surf Guru. Dentro da plataforma do Surf Guru tem uma aba lá que chama Ciência.
Então tem várias postagens, vários artigos de colaboradores que fazem essa associação e tentam trazer um pouco da questão científica, mas com um linguajar mais popular, assim, né? E tem muita coisa interessante lá. Tem um artigo recente sobre frente frias que eu fiz junto com o pessoal do Sonografia para Todos, que é minha outra recomendação no Instagram, Sonografia para Todos. Lá tem o conhecimento mastigadinho. E a última recomendação, ela é um livro acadêmico, mas é um livro que está escrito em português, então já ajuda bastante. Tem uma linguagem bem acessível que chama Fundamentos em Oceanografia. Eu acho que seria o livro número 1 para quem não é da oceanografia, mas se interessa e quer aprender um pouco mais sobre essa dinâmica dos oceanos. O autor é o Tom Garrison e o livro, né, repetindo, chama Fundamentos em Oceanografia. Creme, quer dar suas sugestões? Vou também ir nessa linha de divulgação científica de ondas, e aí eu vou passar 3 páginas, né, 3 perfis do Instagram que eu acompanho aí, que fazem um trabalho bem legal. Então, o primeiro é o Diego M. Bittencourt, né, tá o link aí no post, que é um oceanógrafo que faz postagens e fala bastante, né, sobre um pouco do que a gente discutiu hoje. Então, ele usa várias animações, ele inclusive tem um curso, né, não é merchan, não conheço ele, enfim, mas ele tem inclusive um curso para leitura de previsão de onda para surfista, enfim, mas ele traz bastante conteúdo mesmo gratuito lá na página dele. Então é interessante para quem quer se aprofundar, mas ele tem uma linguagem acessível. E aí tem outras 2 páginas. Uma é o Surfing and Studying, que também é um outro oceanógrafo que alimenta essa página, mas aí já são conteúdos bem mais técnicos para quem quer se aprofundar mesmo sobre, tipo, angulação, força, enfim, tem várias equações na parada ali. Eu mesmo, quando estou lendo alguma postagem, às vezes sai uma fumacinha da cabeça. E tem também a página do #.cel. E aí já é mais de meteorologia, não só de oceanografia. E é bem legal de entender, né, esses sistemas de vento, massa de ar, o que é uma frente fria. Inclusive, ele vai postando as previsões que estão acontecendo, os modelos, e vai explicando, às vezes, o que está acontecendo, que tipo de... da onde está vindo essa massa de chuva de São Paulo. Massa de chuva, já errei, mas tudo bem. Lá na página do cara ele vai falar direito. E como, né, um cara que ama muito o mar, mas que não está morando perto dele há um tempinho, uma coisa que me ajuda a matar a saudade do mar é ouvir músicas com tema de mar. Né, o nosso litoral é recheado de produções musicais muito boas. E hoje eu queria recomendar as Ganhadeiras de Itapuã, que é um grupo de sambadeiras lá de Itapuã, e que é muito bom, é muito gostoso o samba delas. Elas fazem algumas regravações famosas de, por exemplo, Dorival Caymmi, enfim. São músicas que muitas vezes trazem temática de mar, de onda, então dá pra sambar e matar um pouco a saudade do mar pra quem tá longe, ou pra quem tá perto dá pra ir sambar na beira do mar. Eu tenho 2 sugestões. A primeira delas é vá à praia, tipo, vá tentar observar as ondas, ver como elas se comportam, vai inclusive, tipo, viver, né? Ou então, se você não sabe observar, vai pegar jacaré também. E uma outra sugestão que não tá relacionada ao tema, é um podcast que eu comecei a ouvir recentemente, mas eu acho que bastante gente já ouve, que é o Não Inviabilize. É muito bom, é muito legal. São histórias muito legais, é muito engraçado, que me faz uma boa companhia, assim. Acho que é isso, queria agradecer a presença do Leandro, do Creme e do Branco aqui. Muito obrigada por estarem em mais um episódio da Alociência. Eu que agradeço aí todo mundo, né? Valeu, Branco, à disposição aí. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Parabéns pela organização. A gente fez o episódio sair, tipo, em, sei lá, 2 semanas que a gente organizou tudo ali. Então, assim, foi corrido, mas foi muito prazeroso, muito bom trocar essa ideia. E doido pra voltar já, pra gravar mais um. Massa. E até o próximo episódio, ou quando tivermos mais fichas. Valeu. Acabou, né? Acabou. A gente tem que liberar o Breno. Nossa, só pra trazer uma experiência aqui, a última vez que eu peguei a praia, eu peguei a pranchinha da minha irmã, fui pegar o jacaré, e eu peguei uma velocidade que eu não estava acostumada a pegar. Eu saí atropelando as crianças na praia, gente. Porque foi quando eu percebi que eu aprendia, de fato, a pegar jacaré, e eu fiquei tipo, caralho, esse negócio vai muito rápido. E aí você mantém o corpo durinho assim, tipo... Você tinha que gritar pra todo mundo sair da sua frente, que você já não tinha mais controle. E isso eu já tinha também uns 30 anos. Então,
Então dá tempo ainda. Eu era um péssimo pegador de jacaré, por isso que eu tive tanta dificuldade, inclusive, no começo do surf. Então jacaré é um excelente treino aí. Um treininho aí pra você que quer começar de boinha no surf.